Galera, bem-vindo ao Papo com Café. Hoje um episódio com o Marcelo. O Marcelo me recebeu, né? E a gente faz alguns dias, né, Marcelo? Muito obrigado por abrir tua agenda. O Papo com Café, tu está diretamente te comunicando com instrutores de trânsito, aqueles caras que estão lá ensinando na nova formação, né, dos novos motoristas, com uma missão que é mudar comportamento. E a gente sabe, e a gente via conversando até um pouquinho antes aqui sobre essa questão do comportamento, né, da indústria da multa, que a gente sabe que não é, né, mas nada mais é do que o comportamento do motorista. Sim. Muito obrigado, tá, por ter aceito o convite. E de antemão eu queria que te apresentasse aí para o pessoal que não conhece o Marcelo. Quem é o Marcelo? Sim. Bom, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu fiquei bem contente com o convite, né, que o Lucas me fez. A gente teve realmente uma dificuldade um pouco de agenda, mas a gente conseguiu sentar hoje aqui, um dia bonito aí, fazer um papo legal. Bom, quem é o Marcelo? Eu sou concursado, eu sou advogado de formação, sou concursado da EPTC, aqui da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, como advogado desde 2005, fiz 17 anos de trânsito aí, então agora dia 1º de junho passado, e lá eu fui chefe de gabinete, fui diretor de operações, fui presidente também de 2017 a 2019, em 2019 vim para o Detran. Então, de 2019 eu entrei aqui como diretor-geral adjunto e agora, desde abril, então eu estou de diretor-geral. A questão do trânsito, a pauta trânsito, mobilidade, está no meu dia a dia. Assim, eu gosto, é uma coisa que eu sempre fui atrás, eu busquei, é um tema que é apaixonante. A gente fala muito assim... em defender a nossa estrutura, o nosso estado do Rio Grande do Sul, o nosso trabalho em todos os setores, não só na questão da formação, mas na forma da questão veicular, da habilitação, das nossas entregas aqui no Detran. A própria EPTC também é modelo para o Brasil, vários estados, vários municípios acabam vindo para conhecer como é que é a estrutura. Uma pena que o nosso trabalho não tem esse reconhecimento todo, né? Então essa acho que é a nossa maior dificuldade. Mas assim, dentro da minha formação, eu sempre busquei participar. Eu fui vice-presidente da Frente Nacional de Secretários enquanto eu tive na EPTC. Hoje eu sou vice-presidente da AND, da Associação Nacional dos Detrans, para assuntos da região sul. Então assim, eu além de eu nunca me contentei assim só em quando tem essas oportunidades eu sempre participo, eu sempre tento de alguma forma colaborar mais, né, com isso, né? E participo de eventos. Sexta-feira passada eu participei do Fórum Paulista de Secretários. Então assim, a convite do presidente do fórum, fui lá sexta-feira de manhã falar também sobre acidentalidade e redução de acidentes. E aí a gente começou a falar numa das apresentações, é o município de Hortolândia, interior de São Paulo. Eles vêm fazendo um trabalho muito legal de redução de acidentes. E ele vinha mostrando todas as ações de educação, desde a questão eles tinham acidentes de ônibus, bastante número de atropelamentos de ônibus. Eles foram para dentro de uma garagem de ônibus, conversaram com os motoristas e isso mudou a questão comportamental. Mas o que eu achei mais legal é que ele trouxe um dado interessante. Em Hortolândia, 85% dos motoristas tomaram uma multa ou nenhuma multa. 6% tomou até duas multas, né? E acima disso são mais 5%, depois os últimos, a diferença está toda na mão, assim, acima de 10 e de 20 multas. É impressionante. Então, assim, quando a gente vai fazer uma questão das multas, bom, a maioria dos motoristas não são multados. A imensa maioria. A gente pode dizer que 80% das pessoas não são multadas ou tem uma multa. Os outros 20% é que concentram. E aí, quando a gente vai pegar aqueles críticos do trânsito que falam da indústria da multa, se tu for pegar ali o currículo, né, a folha corrida, é muita multa. Então, assim, aqui a gente estava falando, né, na questão do comportamento. Hoje, se tu sair na rua, infelizmente, está todo mundo no celular. As pessoas param na sinaleira e estão ali, não só falando, que é o pior, estão digitando, mandando uma mensagem no WhatsApp. Então, essa questão do comportamento é fundamental a gente trabalhar com isso. E aí eu achei interessante que teve um coronel lá, que ele é secretário de mobilidade de Ribeirão Preto. Ele é secretário de mobilidade e ele falou assim, ó, lá nós trabalhamos com a educação,
somos fortes na educação e na reeducação. A reeducação é a multa. Aí tu reeduca no bolso. Daí é interessante essa visão de se falar em educação, né? Mas eu sou um defensor também ferrenho da fiscalização. Acredito que o balada segura é extremamente importante. Controlador de velocidade. O pessoal fala, botaram aqui uma lombada eletrônica para arrecadar. A lombada eletrônica, a cada 1 milhão de veículos que passam lá, não tem 5, 6, 10 veículos que são autuados. É impressionante. Ela faz a função dela. O próprio controlador eletrônico, lá, o Pardal, que todo mundo conhece como Pardal, tem vários lugares aqui, por exemplo, que nem se paga. O equipamento ele tem mais custo do que ele retorna com autuações. Por quê? Porque as pessoas respeitam onde estão sendo fiscalizadas. Infelizmente, a pessoa, eu brinco, né? A pessoa corre, chega no Pardal, dá uma reduzidinha e passa ali. Então, infelizmente, hoje a gente tem que trabalhar e focar no comportamento. É impressionante. Eu pego essa tua deixa, Marcelo, e que legal isso que tu falou, né? Que nós temos uma cidade no Brasil focada, né? E eu conversei com o Cecim, né? Que é do Instituto Zero Acidente, né? E enquanto a gente tem uma vítima, o trabalho não pode parar, né? Porque uma vítima, e a gente que lida com a direção ofensiva, e a gente trabalha na atuação lá da formação dos novos instrutores, basicamente um conteúdo é direção ofensiva, que está mudando de nome, né? Para condução segura, né? É comportamento. E aí entra um grande desafio dos instrutores. Primeira coisa que a gente faz é tentar mudar o comportamento dos novos instrutores. Porque é eles que vão estar depois lá conduzindo, né, com a formação para que o novo motorista vá para o trânsito de uma forma que não pegue um telefone. Né? Esses dias eu brinquei, gente, bota o telefone no porta-luva. Porque é muito difícil tu receber um WhatsApp e tu não querer olhar. Isso é difícil para nós, né? No teu trabalho deve ser assim, no nosso trabalho é assim, né? Enquanto eu estou dando aula, eu boto o modo avião no telefone. Mas alguma coisa a gente precisa fazer de imediato para mudar esse comportamento. Um deles é que tem que doente, eu digo isso como a multa é. Sim. Eu quando tiro o telefone, dói em mim aquilo ali. Porque eu não sei se vai chegar mensagem de quem é, né? Se é de amigo, da esposa, do filho. Mas eu preciso fazer aquilo ali. Então é preciso a gente dar um passo a mais e aí entra a multa, né? Que tu disseste, né? Tu te apresentou vindo da EPTC e que tem um dia de agente, se puder até divulgar isso, tem muitos olhando e acho que é um dia bem legal para quem dá aula, passar por essa reação porque eles estão lá formando os novos, né? Sim. Mas deixa eu fazer assim, 3 pontos. Tu falou a questão quando tiver uma vida perdida, a gente não pode parar. Daí eu sempre falo, não é só uma vida, né? Não é só um número ali, é um pai, é uma mãe, é o professor da escola, é alguém que faz parte da sociedade ali, que é o teu vizinho, tipo assim. Então ele tem um nome, um sobrenome, um pai, uma mãe, um filho, é uma vida ali que se perde, é uma família que se desestrutura. Então é muito mais, morreram 12 pessoas, morreu 12 pessoas, mas o estrago que fez ali no entorno, no ambiente familiar, então assim, é impressionante, né? Outra questão do comportamento, assim, a gente vê o comportamento ele vai mudando ao longo do tempo, né? Quando veio balada segura, foi álcool zero, um horror, né? As pessoas falam, mas como é que eu vou ir num bar e não vou beber nada? Os restaurantes, eu me lembro, os restaurantes em Porto Alegre, eu já trabalhava na EPTC, começaram a fazer o sistema de fretamento. Foi assim, foi na época, foi bem difícil essa entrada do balada segura, por exemplo, especialmente com o pessoal da noite, assim, o pessoal de restaurantes. E a gente vê que as pessoas se adaptaram. Hoje é normal de sair e vou pegar um Uber, eu vou pegar um 99, um aplicativo, vou de carona, o cara se vira. Então assim, mudou. E se tu for ver a juventude, quantos já fizeram abrir motorista da rodada? Já o pessoal de mais idade, eu estou com 45, o pessoal dos 45 para cima eu vejo que ainda tem uma dificuldade, 50, 60, porque eles estão acostumados, viveram nesse ritmo, eu posso dirigir, posso beber. Como foi difícil mudar a questão do cigarro, imagina, hoje é inadmissível que alguém fume dentro de um ambiente fechado. Então assim, se mudou o comportamento, e assim, e no trânsito a gente vê, o número que a gente tem lá, que eu tinha na época da EPTC, 13% dos veículos abordados ou se negavam ou dava positivo para o álcool. Hoje tu vai ver, vai dar 5%, 4%, dependendo do dia.
pouquinho mais, às vezes dá até menos do que isso, então assim, dependendo do dia, bom, é sexta, é quinta, então, mas assim, uma terça-feira já dá bem menos, então já é visível essa mudança de comportamento, né? E essa questão do dia de agente é muito legal, acho que quem é instrutor de autoescola deveria fazer. Tem um canal, né? Pode mandar um e-mail lá, te inscreve com o pessoal da fiscalização. Se quiser se uniformizar para ir a campo e enxergar, é muito interessante tu ver um outro lado, aquele que está fiscalizando. Porque assim, quando ele sai na rua, a gente sai, bom, estou indo agora para o trabalho, é o meu caminho, vou embora. Agora, quando tu sai com aquela função ali de orientar, educar, também fiscalizar e também, consequentemente, multar, quando tu vai com aquela atribuição, tu já sabe, aquele carro está no local proibido, o outro está na vaga do idoso e não tem um cartão, aquela vaga é de deficiente, aquele está falando do celular, quando tu sai, tu vê o que tem, quando tu sai com outro olhar, com o olhar de quem está fazendo esse trabalho. Então, é muito legal, quem puder fazer, eu vou depois deixar o contato ali pro Lucas. Eu vou botar embaixo na descrição. Ótimo. É muito legal, tu sai com outra cabeça, tu sai pensando assim, poxa vida, mas o que a gente tem de infração na rua? Então assim, e aí tu falou a questão da formação dos novos instrutores. Hoje a gente vê quanto mudou tudo, e a pandemia acelerou essas mudanças. Hoje, nós já vimos faz uma faculdade em EAD. Hoje, a formação, uma série de partes da nossa vida aqui estão em EAD. A própria educação nas escolas está diferente. Hoje a criançada tem um celular na mão, tem um tablet, e que é tudo de forma imediata. Então, assim, os professores hoje estão se reinventando. Então, assim, o instrutor tem que se reinventar para chamar atenção, para buscar a atenção do aluno, para sensibilizar o aluno. Então, é uma constante evolução, e eu acho que a pandemia está dando uma acelerada, né? Tipo assim, não deve estar fácil. Não, e é isso, Marcelo, o que você acha do quanto nós nos adaptamos da balada segura, né? Cerveja zero é um fator importantíssimo para isso. Tu vai na balada, tu tá bebendo igual, porém é zero. Sim. E a gente se adaptou, né? E hoje em dia está muito mais localizado, talvez até nos bairros também, né? Então, nós professores, e eu falo por mim, né? E talvez os demais, a gente precisa se adaptar para atender o nosso aluno. Quem é o nosso aluno? Como tu disseste, é aquele aluno que está cada vez mais no telefone, é uma nova geração muito mais imediata, que aí tu precisa chamar muita atenção dele para lá no curso teórico, por exemplo. Sim. Curso teórico, muitos estão ali fazendo aula, é uma aula ao vivo, é uma aula que o professor está buscando o aluno em todos os momentos, né? E que tomara, né, e aí é uma opinião minha, tomara que não saia essa obrigatoriedade, né, da formação enquanto a gente não estiver lá nas escolas. O instrutor precisa pegar aquele aluno de alguma forma para fazer com que ele preste atenção. O que ele tem que fazer para isso? Um dia de agente é um caso, porque lá é o pai dele, daquele aluno que sai dirigindo, é a mãe que sai dirigindo. E o quanto importante tem a formação dos novos motoristas. Conversei com o Edson, né? O Edson participou do episódio e a gente falou sobre a mudança de cultura no trânsito, que é diferente de um carro que tu vira e já virou. É como se fosse um navio gigante. Tu vira hoje para uma década, por isso a década do trânsito, né? Começar a ter um reflexo, que é o reflexo que nós já temos hoje, de diminuição da embriaguez, de alguns acidentes também em Porto Alegre e assim por diante, né? Como tu falou, essa questão o comportamento é que nem a questão cultural, leva tempo para tu fazer essa mudança, né? Infelizmente, a gente vê números assim absurdos ainda de acidentalidade. O Rio Grande do Sul tem números menores do que o Brasil, mas ainda são bem significativos. Na IPTC lá se tinha 144, em 2018 a gente fechou com 65. Isso que a meta da ONU que nós tínhamos era 72, então a gente ficou conseguindo, antes de 2020, cumprir a meta e com bons números, mas ainda e aí tem cada acidente, às vezes, que tu vê, uma imprudência, e muitas vezes assim, é aquele cara que recém se habilitou, comprou uma moto que ele não tinha aquela experiência, assim, tu vê assim, detalhes que poderiam ser evitados, né? Então é importante a gente trazer. E o instrutor, o professor, quando ele tem a vivência, quando ele conhece, quando ele consegue enxergar os vários lados, né? Porque a gente assume uma posição, eu digo muito aqui como diretor do Detran,
uma coisa é nós que trabalhamos aqui dentro, que eventualmente vamos em algum lugar, outra coisa é lá da ponta, é o instrutor pelo CFC, é o examinador do Detran, é a pessoa que vai lá num CRVA e faz uma fiscalização, umas coisas. A gente tem que ter esse conhecimento, tem que ter a oportunidade de enxergar de quem está na outra ponta. A gente tem que se colocar no lugar do cidadão quando vai buscar um serviço do Detran, do aluno quando está fazendo aula, o que ele está sentindo, como ele está vendo aquilo e como a gente pode fazer para sempre estar buscando melhorar, porque é a constante a evolução das coisas e especialmente acho que a pandemia deu uma virada, assim, acho que muito forte, avançou muitas coisas, outras mudaram. O comportamento acho que foi bem afetado por essa questão da pandemia, né? A gente falando de exame, né, falando mais lá de CFC, né, e a gente sabe que ainda acredito que tem alguns exames represados, mas eu acho que já diminuiu um pouco, né? Foi feito um mutirão, digamos assim, para que isso diminua, né, Marcelo? Isso continua ainda para que diminua a quantidade de alunos aguardando para fazer uma prova prática, por exemplo, assim, que diminuiu já um pouco. Como é que está essa situação que a gente possa dizer lá para os instrutores que estão olhando, né? O Detran está trabalhando nisso? Sim, a gente está trabalhando nisso. A gente até, eu pedi para fazer um levantamento quais os CFCs que têm maior tempo de espera, mas a nossa meta é que em pouco tempo a gente consiga dizer que o prazo máximo para o aluno fazer a prova é 15 dias. Terminou a formação, em até 15 dias ele possa fazer a prova e em até 15 dias ele possa fazer a segunda prova se ele não passou na primeira. Claro. Então assim, que a gente possa dar essa previsibilidade para ele. Então ele terminou, ele sabe que no máximo 15 dias está fazendo a prova. E essa é a nossa meta. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a situação está normalizada. Hoje tu consegue fazer em até 3, 4 dias depois, tu consegue fazer de novo a prova. Algumas regiões aqui da região metropolitana também, mas a gente tem pontos específicos aí pelo interior, zona sul do estado, a zona da serra, que a gente precisa melhorar, mas a gente está em cima. Eu pedi para o pessoal fazer esse levantamento e a gente vai fazer mais uma rodada de mutirões para a gente poder dar uma finalizada nisso. O que acontece? A gente tem um número aí que o pessoal fala, tem mais de 110 mil gaúchos esperando a carteira. Não é verdade. Tá? Não é verdade. O que acontece? Desde outubro de 2019 não se encerram renaches. Então, assim, para vocês terem uma ideia, de 2019 nós temos mais de 20 mil renaches em aberto. E de 2020, quase 20 mil também. De 21 que já poderiam ter encerrado, também mais uns 10 mil. Então, para ter uma ideia, tem 42 mil renaches que não se movimentam há mais de um ano. Ou seja, o aluno não procurou mais, não foi mais atrás. Por quê? Talvez tenha desistido, talvez tenha ido fazer em outro lugar, talvez tenha ido para morar fora, talvez desistiu porque o emprego que ia conseguir não vai mais, desistiu de fazer. Tem gente que não tem perfil para dirigir, e aí tem uma questão, às vezes, mas o pessoal fez 7, 8, 9 vezes e não passou. Talvez não tenha um perfil, não esteja no momento, tem que fazer algum outro tipo de situação, mas infelizmente pode acontecer isso. Então, existem N motivos e hoje esses 42 mil, então, nós já baixamos para 70 mil. E eu tenho certeza que não é também 70 mil esse número, a gente acredita em torno de 50 mil pessoas, que é uma fila média. A gente, na média, sempre teve em torno de 35 mil pessoas no estado, sempre aptas a fazerem a prova. Tem gente que está apto, mas não vai fazer, porque não quer fazer mais 2, 3 aulas, quer se preparar um pouco melhor. Então, tem uma série de motivos. O que a gente não pode aceitar é que o aluno espere 2 meses para fazer uma prova. Isso é inaceitável. 1 mês é inaceitável. Então, assim, a gente está trabalhando para ter essa previsibilidade de 15 dias. Né? O que é importante, galera? Vocês estão vendo, né? E muitos não conhecem como funciona, né? O CFC, não conhece como é que funciona os prazos. O Marcelo levantou um ponto muito importante. O aluno, quando começa a fazer a carteira, ele tem, por lei, 12 meses para começar a fazer todas as etapas, concluir. Caso ele não consiga, ele pode reabrir o Renache e aproveitar algumas etapas ainda que se concluída, né? E aí tem mais um ano para concluir sem que ele tenha que refazer tudo de novo. Primeiro item importante, a população e os alunos falam, vencer um ano faz tudo de novo. Não é assim. Cada caso é um caso e aquele curso que ele completou, ele aproveita no ano seguinte. Com a pandemia, isso acabou, né? Então quem abriu lá em 2020, novembro, o Renache vai vencer agora apenas no final do ano, porque já está estipulado, em algum momento precisa voltar à normalidade, né, Marcelo? E é por isso que o Marcelo citou isso. Tem alunos que começam a carteira e de fato faz as aulas, faz uma prova e nunca mais voltam. Esse candidato está sendo computado, porque é sistema, que ele está aguardando para fazer a prova. Exatamente. Desde outubro de 2019 então não se encerra nada em razão da pandemia.
E agora, dia 31 de dezembro, vai entrar na linha de corte, então, e aí sim, nós vamos ter o número exato de pessoas que estão aptas a fazer, então, a prova prática. Né? Então, aí vai voltar à normalidade. Sim, e é interessante esse item, esse dado que o Marcelo trouxe, porque, de fato, se a gente olhar pelo sistema, é um número grande da população que faz. E aí o Lucas está dizendo que às vezes por fator político, às vezes se usa isso, né, como um exemplo para poder querer baixar custo de carteira, etc, 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 que a gente sabe que não é a realidade, porque existe um contexto, né, Marcelo? Está falando um fato aqui, infelizmente, politicamente se usa, inclusive, a gente está acostumado a ver para todos os lados, né, independente, às vezes se usa assuntos importantes para falar algo que não é verdadeiro. E é aquele negócio, vai insistindo, que as pessoas até acham, pô, mas de repente é isso mesmo. E não é verdade. Então, infelizmente, é o que a gente tem na política ainda. Né? Então, a gente está tentando clarear essa situação, a gente está buscando, há sim um represamento, há sim a necessidade de melhorar o trabalho que vem sendo feito ali na questão dos exames. Mas a gente está em cima disso, a diretoria técnica está querendo buscar uma solução, a gente está buscando formas de mais examinadores poderem participar e a gente poder pelo menos normalizar isso o quanto antes. A gente acredita que até setembro, aí, outubro no máximo, a gente consiga estar normalizado de novo. E aí, em dezembro, com o corte, a gente vai saber exatamente qual é a situação. A gente olhou lá, tinha pessoas que desistem antes da prova teórica, começam a fazer, de repente, às vezes faltou recurso para poder dar seguimento, ou aconteceu alguma coisa, vai priorizar outra questão da vida aí, que não a carteira, e acabou desistindo. Então, assim, tem N motivos e aí, como desde 2019 não se encerra o Renasce, acabou acumulando esse número que não é verdadeiro. Gente, é o contexto. Essa fala, o contexto está descontextualizado esses números aí. Eu até pego esse gancho que tu disseste, né? E muitos instrutores têm um sonho e a gente escuta que é um dia poder trabalhar dentro do órgão, né? Sim. Que é o Detran, por exemplo, né? E a gente não se tem um concurso faz bastante tempo, né? E aí, se eu puder perguntar por eles, se o Lucas quisesse ser examinador, isso eu acho que a galera agora vai ficar ligada ali, porque é uma pergunta que eu recebo com frequência, né? O que precisa para eles virar examinador? Primeiro, e eu estou perguntando de uma forma bem simplista mesmo, né? Que é para a gente lá na ponta do novo instrutor, do instrutor mais experiente, tá muito claro disso, Marcelo. O que precisa para ele virar examinador, por exemplo? Na verdade, assim, já se teve um determinado período que o examinador era contratado de uma empresa privada, então, assim, uma fundação. Então, funcionou muito bem. Em determinado momento, por razões, não pelo serviço, mas por outros problemas que envolvia na época a direção, o alto escalão, não só da fundação, mas de todo o envolvimento que se teve na época, e não do serviço. Deixa claro que o serviço era muito bem prestado. O pessoal até hoje fala que naquela época funcionava muito bem. Então, assim, salientando, naquela época funcionou, é um modelo que não deixamos de avaliar. Hoje, para ser examinador, tem que ser concursado do Detran, mas nós estamos vendo a possibilidade de credenciar outros servidores públicos estaduais, então, professores, policiais civis, brigadianos, qualquer servidor público estadual. A própria Brigada Militar tem alguns já examinadores aptos a aplicarem exames, seria um emergencial nosso, mas não está descartado que futuramente possa se fazer o credenciamento de pessoas físicas que possam aplicar os exames. Então, um instrutor que tem formação, tem experiência, possa logo adiante estar aplicando o exame aqui também. Então, não está fora do radar da gestão. A gente está numa virada de governo, né? Mas ao final da gestão eu sempre trabalho entregando o que foi feito, o que foi iniciado e não foi terminado, e o que a gente deveria ter feito ou gostaria de ter feito e não conseguiu. Então, assim, não está fora de possibilidade de se trazer de novo a questão de uma empresa ou até pessoas físicas credenciadas. Aí tem uma série de requisitos para poder estar aplicando esses exames. Um novo modelo, talvez. Um novo modelo, exato. Assim, vou dar um exemplo, uma situação. Eu sou concursado, trabalho na IPTC, estou cedido aqui, um dia volto para lá, mas eu tenho a nítida conhecimento e a experiência de que o serviço público ele
sério, tem que ser bem prestado, mas muitas vezes ele pode ser prestado de outra forma e fiscalizado. E o Detran do Rio Grande do Sul é um modelo de credencia. Tu credencia o CFC, o CRBA, o CDV, o CRD, e tu fiscaliza. O servidor está ali para fazer a supervisão. Porque se ele for fazer todas essas atividades, sai muito caro. Sai muito caro. A gente não tem capilaridade no Estado para dar conta. Então, assim, é um modelo que dá certo, vem dando certo, e que a gente pode cada vez mais ampliar. E aí vocês dizem, mas um concurso, eu acho que a gente deve mudar a atividade e não chamar mais gente para atender as atividades. Então, assim, essa parte de supervisionar, fiscalizar, ter um olhar geral e não botar a mão no negócio, essa é a linha que eu defendo pelo setor público. E o Detran tem pessoas muito qualificadas já, né, Marcelo? A gente tem, eu posso falar alguns nomes aqui, a Cibele passou. Nossa, a Cibele é uma... Eu dava aula e eu lembro da Cibele ainda atuando na parte pedagógica. Temos o Jonas, temos a Carla, temos diversos. E o que é mais interessante é que muda governo e a estrutura continua caminhando de forma positiva, sendo lembrada por outros estados, devem receber visitas com frequência. Sim, com frequência. Mas tu falou alguns nomes aí, eu vou falar o Jonas, a Carla, mas da Cibele, ela trabalha com amor todos os dias. Tipo assim, ela acorda de manhã e vem e trabalha porque gosta. Então, assim, isso é legal, isso é legal. Eu também estava na IPTC. E aqui também, eu venho trabalhar, mesmo sabendo que hoje tem um monte de problema para resolver, tá cheio, mas sabe que tem vontade de fazer aquilo. Então, assim, isso é importante. A gente aqui no Detran, além da, a gente tem muito servidor qualificado. Isso é verdade, o quadro é bem qualificado. Isso, assim, e tem gente que, além de ser qualificada, ainda tem esse amor pelo órgão. Às vezes eu entrevistei uma colega para ela assumir uma área, enfim, eu entrevistei 4 pessoas, ela não foi selecionada para ser chefe, mas ela disse, eu tenho que ajudar mais. Eu me inscrevi para participar dessa seleção porque eu estou num lugar, eu faço o meu trabalho, mas eu sei que eu posso dar mais, eu quero entregar mais, eu estou há quase 20 anos aqui e eu já sei o que eu ajudei e o potencial que eu tenho para ajudar. Então eu quero me colocar de novo para poder continuar ajudando. Então, tem muita gente boa, assim, e que tu vê como é gratificante tu chegar e trabalhar com gente, pô, esse bem é um exemplo, assim, que ela também já participou do programa, tem pleno conhecimento, tem história disso aqui, e não desanima, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem passado, com as questões que a gente acaba enfrentando, com pandemia, todos os dias está animado aqui fazendo trabalho. É um exemplo, né? Marcelo, eu queria que vocês, galera, compartilhassem o Papo com Café, mandassem para bem longe, que chegue cada vez em outros estados, porque nós somos exemplos, os instrutores aqui são exemplo, o Detran é exemplo, né? E o Marcelo aqui hoje representa. Tem uma frase que eu digo bastante, né? Que é: faça a diferença porque começa por aqui, né? Se não começar por aqui, não importa o que tu está fazendo, a profissão que tu tá. E diante disso, eu vou deixar embaixo também um link para vocês agendarem uma doação de sangue. Eu bato bastante nessa tecla, Marcelo, não custa nada. 12 minutos a gente doa sangue. E HPS, Cristo, Hospital de Clínicas está pedindo doadores. E então, se vocês quiserem, experimentem uma doação. Se vocês doaram, se sentiram mal, não gostaram, não tem problema, não volte mais. Mas faça uma vez. Acho que a gente vai estar ajudando outras pessoas nesse trânsito também, né? E eu queria, Marcelo, que tu, primeiramente, agradecer o teu tempo, de verdade, fico muito lisonjeado. Sinta-se abraçado em um aperto de mão dos instrutores, estamos aí praticamente 6 mil instrutores no estado, né? Queria que tu deixasse uma mensagem para eles, se tu puder falar olhando no olho deles, diretamente para o instrutor de trânsito que está lá no dia a dia, naquele caos que a gente viu aqui, eles estão dando aula. Sim. Eles estão com o aluno que não sabe nada e os caras xingando eles muitas vezes, né? O que poderia, para a gente finalizar, deixar de recado, Marcelo? Bom, dentro da linha que tu colocou aqui, faça a diferença, né? Porque começa por aqui. Vocês são a porta de entrada do trânsito, né? Quando a pessoa vai para pegar um carro ali, vocês são a porta de entrada. E eu acho que vocês podem fazer essa diferença. Então, a diferença está no que a gente faz, no que a gente gosta de fazer e no que a gente dedica. Eu tenho certeza absoluta aí que o pessoal que está na profissão gosta do que faz, e acho que a diferença está com vocês, assim, em preparar um motorista melhor. A gente sabe que um motorista melhor, mais qualificado, mais capacitado, que a gente consiga trazer os exemplos, ele se colocar no lugar das pessoas que ele vai passar numa faixa de segurança, que ele
uma direção mais cuidadosa. Tenho certeza que isso vai fazer diferença lá na frente. Eles vão lembrar disso. O cara vai lembrar, mas o instrutor da minha autoescola, no CFC onde eu fiz a minha formação, ele me disse isso, sabe? Então, assim, vocês fazem a diferença como porta de entrada desses novos motoristas. Então, foi um prazer participar, Lucas, a gente está à disposição. Eu sou doador de sangue também, geralmente eu marco uma sexta-feira, assim, estou em débito ali para fazer, e a outra situação que é bem importante, doando sangue a gente também faz a diferença. Quando a gente diz que a gente vai ser doador de órgãos, a gente pode fazer a diferença, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Então, saibam vocês aí que vocês fazem muita diferença, não só para essas pessoas, mas no trânsito, e, enquanto tiver uma vida perdida no trânsito, a gente tem trabalho pela frente. Muito obrigado. Obrigadão de verdade, tá?